Ciro Gomes oficializa a saída do PDT e volta ao Ninho Tucano para disputar as eleições no governo do Ceará. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. As afinidades do Ceará para frente, é quase tudo afinidade e algumas desavenças que nós vamos amadurecer fraternalmente. Eu estou falando de ti, André Fernandes, esse jovem talento. Pode trazer as diferenças. Vamos ver quem tem moral para encarar essa discussão. Aqui não tem ladrão. E lá, dá para dizer isso? Bom, a gente já fez um programa sobre isso meses atrás, e quando a gente fez o programa, as notícias eram, não, Ciro já marcou que saiu, já rolou, Ciro já virou. E no final não aconteceu nada, né? Passou-se meses, estamos aqui gravando de novo, mas agora, oficial, Ciro Gomes saiu do PDT e voltou ao PSDB com um evento lá com o Tasso Gereissati, aquela coisa toda e tal. Enfim, essa saída do PDT e a saída para o PSDB para disputar um governo de estado acaba ali com o Ciro presidenciável, né? Eu senti quando se especulou o nome do Ciro no PSDB, eu pensei, nossa, agora acho que vai ressuscitar. O PSDB ou o Ciro? Os dois, ambos. Aí isso foi há uns 3 meses, né? Ambos vão ressuscitar, o Ciro vem de novo para a presidência, também era uma época que o Lula estava em baixa, inclusive na esquerda, e aí no final essa nomeação aí, com o PSDB super em baixa, com o Ciro super em baixa também, virou uma estratégia estadual que, digo mais parece uma vingança do Ciro com o PT e com o irmão dele. Então, por isso que eu falo, ele virou estritamente estadual. Eu pensei que seria uma coisa nacional, que outras pessoas fossem aplaudir isso, né, com mais entusiasmo. O PSDB mineiro era os mais fortes, os tucanatos mais fortes, Minas e São Paulo não estão a par, também a corrente ideológica é muito diferente, e vira uma coisa de o Ciro, essa semana passada, falou que não quer apoio de canalha ou algo parecido assim. Falou, e se o Cid Gomes te apoiar? Ele falou, não, pelo amor de Deus, coisa ruim eu não quero. Falou alguma coisa assim. E batendo na tecla cada vez mais do combate ao PT, à corrupção do Estado. Então virou uma coisa mais estadual e pessoal, eu senti. Ainda mais quando ele feria junto com ele o Sarto, que era do PDT junto com ele, né? Mas sabe, eu concordo com o que você está falando, e eu só adiciono um que não só pessoal, mas também eleitoral. Porque vamos lembrar, isso foi uma coisa que o Ciro sempre tentou e nunca conseguiu capitalizar direito, pelo menos não a nível federal, o discurso antipetismo, né? O antipetismo foi o que mais premiou eleitoralmente um candidato, né? Aquele que se opõe ao PT, aquele que se opõe mais veementemente ao Lula e assim por diante, é quem é mais agraciado pelo eleitor. O Ciro tentou algumas vezes, mas nunca deu certo, né? Talvez a nível estadual ele tenha mais chance. Eu fico pensando, aí eu acho que tem algumas constatações. Primeiro, o fim do ciclo presidencial do Ciro parece indicar que não tem espaço para uma oposição à esquerda mesmo. Eu acho que ele representou essa possibilidade de uma transição do partido de esquerda majoritário em 2018. Ele é derrotado no primeiro turno pelo Haddad. E aí em 22 há essa constatação com o Lula e Bolsonaro agrupando aí 90% dos votos no primeiro turno, o maior número de 2 candidatos somados na história das eleições no Brasil, com o primeiro turno, né? E 2026 só confirma isso, quer dizer, o Lula vai ser candidato sozinho pelo campo de esquerda e o PT é o partido majoritário desse campo. Agora, pensando no Ciro e no PSDB, eu acho que a melhor estratégia aí, concordo com o Pedro, é uma estratégia regional, talvez de sobrevivência, a cláusula de barreira do PSDB para ajudar a impulsionar a eleição de deputados pelo Estado, mas eu acho que a notícia mais positiva é do PL. O PL consegue colocar um candidato competitivo num estado tradicionalmente petista. Então, acho que acomodar o Ciro no PSDB permite que ele tenha um vice do PL, eu acho que esse é um movimento natural, e o Ciro é alguém com bastante ascendência sobre o Estado. O eleitor cearense poderia votar no Ciro sem imaginar que esteja votando num candidato à direita, pelo menos à direita bolsonarista, que conta com uma rejeição maior no Estado, dado o histórico de eleições de PT e PDT lá, né? Então, eu acho que o PL faz uma estratégia muito inteligente ao conseguir filiar o Ciro ao PSDB e já vincular a candidatura dele a uma candidatura de oposição com o apoio do PL. Então, pragmaticamente, é uma vitória importante para o PL. Eu acho que o limite dessa estratégia é se o PL tiver à frente da candidatura presidencial um Bolsonaro, porque a relação Ciro e família Bolsonaro não é das melhores, né? Eu não consigo imaginar o Ciro dividindo o palanque com a Michelle, por exemplo, no Ceará. Se for candidato a vice, se tiver o Ratinho de candidato e a Michelle de vice, a Michelle não faz a campanha no Ceará
Quem faz é o Ratinho, e tudo certo, consigo imaginar ele dividindo o pau. Agora, um Bolsonaro como cabeça de chapa, aí eu acho que são interesses mais inconciliáveis, e aí essa aproximação com o PL pode ficar estranha no Estado, o que talvez diminua um pouco a possibilidade do Ciro capturar eleitores cearenses insatisfeitos com a administração do Eumano de Freitas ou antipetistas de maneira geral. Então, assim, claro, o PL não vai pensar no Ceará para pensar a presidência, mas pensar a presidência pode diminuir as chances do Ciro no Estado. E nesse meio, vale ressaltar, tem o Tasso Gereissati, que é um cara que apoiou o Lula, teve foto com o Lula. Isso também não pega bem, eu acho que eu não... Embora o colega, aquele cara, como chama? André Fernandes, do PL lá do Ceará, estivesse lá na filiação do Ciro... E o Ciro elogiou. Esse jovem fenomenal. Exato. Ainda tem uma barreira de um cacicão que é o Gereissati. Então, mas é um cacicão, mas quando vocês estavam falando, eu fui dar uma colinha aqui na Wikipedia. E nas últimas eleições, cara, a última eleição disputada pelo PSDB foi na eleição de 2018, em que o candidato do PT, isso em 2018, ganhou com quase 80%, no primeiro turno, fácil, assim. E ali acabou o PSDB no estado, tanto que as próximas eleições o PSDB já nem tava. Por isso que eu acho que é uma jogada também um pouco arriscada. Eles estão jogando tudo. Sabe o que me soa parecido? Embora muito diferente, mas que assemelha a tentativa de lançar o Serra para deputado aqui em São Paulo em 2022. Nossa, eu nem sabia que teve essa. A gente precisa de alguém que traga voto pra gente. O Serra é um político competente, desenvolvimentista que nem o Ciro. Tucano desenvolvimentista hoje em dia é coisa rara. E não puxa voto nenhum, perde a eleição, não é eleito. Então pode ser um fracasso retumbante também. É uma jogada que tem um grande nome, tem alianças importantes, mas ao mesmo tempo o adversário é muito forte. Eu vi uma foto de Eumano de Freitas, Camilo Santana e Cid Gomes em reunião. Não estão para brincadeira. Não é que o Ciro vai concorrer e vai ganhar. Pelo contrário, eu acho que o Ciro não é favorito. Ah, você acha que ele não é favorito? Eu não acho. Eu acho que o PT reina. Eu acho que o Eumano ganha também. Ceará. Eu acho que o Eumano ganha. Mas eu acho que é a estratégia do podemos furar os 80% aí, entendeu? Você pode diminuir essa diferença com um nome conhecido do eleitor cearense, e isso pode significar mais votos para o PSDB em deputado, e mais votos até talvez a presidência, dependendo de quem o PL lança ou apoie. Talvez a estratégia seja um pouco o Ciro como um puxador de votos, mesmo que não vitorioso. Inclusive, é a sucessão do Camilo Santana que vai rachar PT e PDT no estado, né? Porque o Camilo gostaria que aquela vice dele fosse a candidata, o PDT lança o Roberto Cláudio e ele é derrotado pelo Eumano de Freitas pelo PT. Então eles já se separaram e agora eles vão se aproximar novamente, porque o PDT sem o Ciro não há impedimento para que o PDT não apoie a candidatura do Eumano de Freitas. O PSDB vai ter na sua base os partidos de direita que não compuserem com o PT no estado, o que eu acho que vão ser minoritários, a não ser que saiam em federação ou tenham uma candidatura à presidência da República. Mas imagino que se o União Brasil sem candidato, muitos dos seus correligionários vão acabar apoiando o candidato do PT. Pela máquina, por ser o candidato à reeleição. Mas eu acho que é a forma do PL conseguir disputar um governo que parece meio derrotado já. Quer dizer, é quase como se você conseguisse lançar o Alckmin como governador em São Paulo. Não ganha, mas dá uma movimentada no tabuleiro que o Márcio França não daria, entendeu? Eu vou dar um contraponto a isso que você está dizendo da União Brasil apoiar o PT e não o PSDB, cara. Que vamos lembrar que o Ciro tava no evento do União Brasil, confusão com progressistas, e tal, e discursou lá, e falou, e etc e tal. Se esse grupo mais partidário for, eu não vejo motivo pro União Brasil não compor governo junto com o Ciro Gomes. E aí vocês falaram, não, a cara do Ciro é mais desse candidato que vai concorrer para puxar voto dentro do estado e não necessariamente para ganhar o estado. Só que assim, o Ciro tá sabendo dessa história aí, sabe? Não, acho que não. Não, o Ciro sempre acha que pode ganhar. Eu acho que o Ciro então, sempre nessa acha que pode reunião ganhar. ele foi. Porque assim, eu fiquei pensando, o que o Ciro ganharia com isso? Nada, né? Pioraria. Nada. Pioraria. Tipo, você não ganhou a presidente nem no estado que você fez sua carreira, né, cara? Ao contrário do que a gente fala bastante aqui nesse programa, de que faz parte da política e do processo eleitoral perder uma eleição, esse caso não se aplica ao Ciro. O Ciro precisa desesperadamente de uma vitória, né? Precisa, ele perdeu muito já. Se o Tarcísio perder, ele sai mais fraco, mas ainda não perde todo o seu capital político. O Ratinho, se perder, sai fortalecido. O Ciro sai acabado. É tipo, a gente pode vencer e pode furar a bolha do PT no estado e revolucionar, ou você pode perder de 7-1 no Mineirão, né? Mas, e falando
falando em Mineirão, essa teoria de vocês faria sentido o aceite do PSDB mineiro na volta dele e disputar, etc e tal. Ainda que eu acho que, quando é uma disputa o estado do Ceará não é perto de Minas Gerais, ninguém vai ficar, as políticas mineiras e a política cearense não vão se juntar, então acho que esse tipo de discussão, e até o que desenvolvimentista do Ciro e tal, isso não vai impactar numa eleição estadual. Essas rusgas partidárias, né, essa coisa macro, essa coisa federal, não, o nível estadual não vai impactar tanto. Mas assim, se a ideia é tipo, não, nós vamos puxar uns votos lá no Ceará, vamos conseguir passar na cláusula de barreira, vamos ganhar um dinheiro a mais ali do fundão eleitoral, tal. Se for isso, aí eu vejo, o atual presidente do PSDB, Aécio Neves, deve estar felizão com a candidatura do Ciro. Sim, inclusive para adicionar esses números do Ceará, eu vi que tem uma pesquisa do Instituto Opinião, que foi encomendado pelo jornal cearense chamado Opinião Ceará, e ele testou esse cenário agora, 30 de setembro, né? O primeiro cenário é Mano de Freitas, com apoio de Lula e Camilo Santana para 2026, tem 58% das intenções de voto. E o Roberto Cláudio, com apoio do Ciro e Tasso Gereissati, 19%. Eduardo Girão, com apoio de Bolsonaro, 13%. E aí no segundo cenário é o Mano de Freitas, com o mesmo apoio, Lula e Camilo Santana, 55%. O nome do Ciro já foi experimentado e ele aparece com 24%, e o Eduardo Girão cai para 12%. Então assim, o Mano de Freitas parece bem favorito, né? Ele vence em primeiro turno com 54% dos votos em 2022. Claro, tudo pode mudar, o Ciro é um nome conhecido, a depender do tamanho da musculatura da candidatura dele, ele pode tornar a vitória do Mano de Freitas mais difícil, até levar a eleição para o segundo turno, nada disso me surpreenderia. Mas assim, teria que ter uma reversão muito grande de cenário para alguém que aparece com quase 60% das intenções de voto, chegar em 26 e não ser o favorito à reeleição, né? Então, por isso que eu acho que a conta é pragmática para todo mundo, menos para o Ciro, porque é sempre aquele que pode ganhar. Sim.